Salve, Netfluzuda, Netfluzesca e Dropsística, torcida tricolor. Meu nome é Vitor Costa e estou de volta para mais um Drops também hoje, dia 26 de abril de 2023. Semana quente, aquela tranquila e deliciosa rotina de mais uma vitória, dessa vez pela Copa do Brasil. Ontem repetimos o placar 3-0 e consolidamos a nossa vaga e aquele Pix também aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Tem muita coisa. O Drops de hoje está quentíssimo. Vamos falar aí sobre o imbróglio envolvendo o Fluminense, Mário Bittencourt e Vasco da Gama, sobre o Maracanã. Vamos falar um pouquinho sobre, mais até, sobre aquela pesquisa do GE do dia de ontem. Vamos falar também sobre o que o Diário Olé, que os argentinos estão de olho no tricolor aí, porque o River Plate pega o Fluminense na próxima semana, e vamos falar também, claro, muito mais sobre essa questão do Maracanã. Mas antes, pedir aquela moral para o amigo, você que está chegando aí, já chega naquela voadora de likes, porque isso é fundamental para a manutenção do nosso trabalho e para que esse vídeo possa alcançar o máximo de tricolores possível. Beleza, rapaziada? Dito isso, vamos para os nossos temas. Primeiro tema, mais uma vez falando sobre aquela pesquisa de ontem, pesquisa Intel Atlas, ou Atlas Intel, dando conta de que, além do Fluminense ter subido um pouco de posição, foi para a 11ª colocação, um pouco mais condizente com a realidade. Eu acho que o Fluminense, na realidade, tem uma posição um pouco mais acima, mas um pouco mais condizente com a realidade. Um outro dado interessante, o Fluminense fica em segundo lugar entre os mais admirados, perdendo apenas para o Palmeiras, aí no que se refere à admiração, que é um dado muito importante. Sempre falo sobre isso aqui, em relação à renovação de patrocínio, prospecção de novos investidores. Todos esses dados são comercialmente extremamente relevante. Beleza, rapaziada? Então, o que você achou dessa pesquisa? Coloca aqui na nossa caixinha de comentários. Agora, vamos falar aí sobre o tema. Daqui a pouco a gente falou sobre a vitória do Fluminense no dia de ontem, mas vamos falar sobre o tema que está quente nas redes sociais e também fora delas. Mário Bittencourt dando algumas declarações sobre o Maracanã, o CEO do Vasco dando outras declarações sobre o Maracanã, e a última foi justamente por parte do nosso rival, falando que o Mário desrespeitou a instituição e os vascaínos. Ora bolas, o Mário Bittencourt, ele não precisa se preocupar, ele é presidente do Fluminense, ele não precisa se preocupar com o Vasco, desde que ele seja respeitoso. Não vi nenhuma falta de respeito na fala dele, ele falou apenas o óbvio, que Flamengo e Fluminense administram, tem custos com o Maracanã e, por conta disso, eles precisam ter a preferência. O Vasco, para jogar, precisa fazer uma programação. Ninguém está impedindo o Vasco de jogar no Maracanã, apenas fazer uma consulta para quem, de fato, administra o estádio, que, no caso, são Flamengo e Fluminense. Simples assim. E você, gostou da fala do Mário Bittencourt? Eu achei super positiva. O Mário Bittencourt sabe muito bem se colocar. É um cara que tem uma retórica muito interessante. Então, eu super curti aí a palavra dele. Eu acho que ele está coberto de razão, defendendo, óbvio, os interesses do Fluminense. Coloca aqui na caixinha de comentários a sua opinião sobre esse tema. Sobre o jogo de ontem, rapaziada, obviamente que o Leandro Dias ontem no Domine Passa falou bastante sobre todas as características desse jogo. Eu só queria salientar aqui, basicamente, aquilo que eu percebo sobre o Fluminense atual, que é um time extremamente confiável. Os adversários, eles já entram para jogar contra o Fluminense naquela expectativa de uma derrota ou de uma possível derrota, sobretudo aqueles adversários notadamente inferiores tecnicamente. Isso gera uma agenda positiva, isso gera uma aura positiva que dentro do futebol a gente conhece também como confiança ou autoconfiança dos jogadores. E você, concorda com esse detalhezinho sobre o jogo de ontem? 3-0, coloca aqui na nossa caixinha de comentários. E aí, para a gente fechar, galera, o nosso quarto tema, falar um pouquinho ainda sobre a questão do Maracanã. Vitor, o presidente Mário Bittencourt falou algo de um lado, CEO do Vasco falou algo de outro lado, e o que nós temos de maneira oficial? De maneira oficial, renovação do termo de cessão do Maracanã foi oficializado hoje por mais 6 meses aí para Flamengo e Fluminense. A gente sabe que é uma questão legal, pode haver liminar de um lado, liminar de outro lado, mas o que nós temos de maneira oficial, diário oficial, é que o Fluminense e Flamengo permanecem administrando, pelo menos pelos próximos 6 meses, o Maracanã. Beleza, rapaziada? Você acha que o Fluminense deve encampar essa luta, deve deixar um pouco mais para o sócio dele na administração do Maracanã, deve tentar buscar aí uma outra possibilidade para mandar seus jogos?
coloca aqui na caixinha de comentários que eu quero saber a sua opinião para a gente trocar aquela ideia. Beleza, rapaziada? Mais um Drops para conta. Você que chegou até aqui, não se esqueça, deixa aquele like, porque isso é fundamental. Saudações tricolores e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.